Há um poder que surge quando você está inteiro onde está. Não está dividido, não está desejando estar em outro lugar, nem sonhando com uma outra realidade. Quando você está inteiro, corpo, mente e atenção unificados no agora. E esse estado, embora simples, é profundamente transformador, porque ele encerra um impulso constante de fuga da mente e revela a completude do momento presente. Muitos vivem se projetando em direções diferentes. Um pedaço de si no passado, outro no futuro, outro na fantasia. E assim, mesmo quando aparentemente estão em um lugar, internamente estão ausentes. Isso gera cansaço, ansiedade, um sentimento vago de desconexão. E a chave para quebrar esse padrão não é fazer mais coisas, é estar mais. Estar inteiro onde você está não significa que tudo esteja como você gostaria. Significa apenas que você se compromete com o agora como ele é. Você se ancora nele. E ao fazer isso, uma nova energia emerge. As coisas ao seu redor parecem responder à sua presença. As situações fluem com mais harmonia, porque você não está mais fragmentado, você está aqui. Essa inteireza não exige esforço, mas atenção. Um simples ato de presença. Sentir os seus pés tocando o chão, observar o som ambiente, respirar conscientemente. Esses pequenos gestos trazem você de volta. E uma vez presente, você percebe que não precisa mudar nada imediatamente. A partir de agora, tudo se transforma com mais sabedoria. Estar inteiro é um retorno a si mesmo, um fim na busca por algo fora de você. E quando isso acontece, a vida revela o seu aspecto mais profundo. Aquele que só pode ser percebido quando você deixa de se dividir entre 1000 direções e escolhe finalmente repousar onde você está. A mente está sempre procurando algo. Mesmo quando tudo parece bem, ela sussurra. Parece que está faltando alguma coisa. Um pouco mais de dinheiro, uma emoção mais intensa, uma experiência nova. Essa busca incessante é a raiz de muita inquietação. Mas e se por um momento você considerasse a possibilidade de que nada está faltando? Essa ideia pode parecer um pouco estranha, afinal nós fomos treinados a acreditar que a felicidade está sempre um passo adiante. Mas há momentos em que, se você realmente parar e sentir, sem pensar, você percebe que esse instante é suficiente. Não que ele seja extraordinário, mas porque você está totalmente presente nele. E essa presença completa tudo. A sensação de que algo está faltando não é causado por uma ausência real, mas por uma desconexão com o agora. Quando você se reconecta, o que estava faltando simplesmente desaparece. E você percebe que nada precisava mudar. Era apenas a mente correndo atrás do que ela mesma projetou. Essa realização não impede que você tenha objetivos ou sonhos, mas muda totalmente a qualidade do caminho. Você já não caminha a partir da carência, mas da plenitude.
você já não age para preencher um vazio, mas para expressar a abundância que já sente. E essa mudança sutil transforma tudo. Viver como se nada estivesse faltando é paradoxalmente a condição para que as coisas fluam com mais leveza. Porque você já não exige do mundo aquilo que ele não pode dar. Você se alinha com a vida e a vida responde. Não como um prêmio, mas como um reflexo do seu estado interior de completude. As palavras são importantes, mas o que realmente transforma é o silêncio entre elas. É nesse espaço que a consciência repousa. É ali que a verdade se revela. Não como um conceito ou como uma ideia, mas como uma presença viva. Quando você escuta alguém falar a partir desse lugar, não é o conteúdo que importa tanto, não é a musiquinha que está tocando ao fundo, mas o espaço do qual ele vem. Você pode perceber isso nas pausas, na ausência de pressa, na profundidade do olhar. Há pessoas que falam muito, mas não dizem nada. E há outras que com poucas palavras tocam o nosso coração. O que diferencia não é o vocabulário, é a consciência presente no silêncio entre uma frase e a outra. A mente tem medo do silêncio. Ela corre para preenchê-lo com ideias, com opiniões, com conclusões. Mas a verdade não precisa de ruído. Ela se comunica em silêncio. E se você aprender a habitar esse espaço, você vai começar a perceber muito mais do que as palavras poderiam transmitir. Você vai sentir a vibração por trás da forma. Na vida diária é possível cultivar isso. Não se trata de falar menos, mas de estar mais presente ao falar. De ouvir com a atenção plena, de deixar que o silêncio seja parte da conversa e não algo a ser evitado. Esse silêncio contém inteligência, contém cura, contém direção. Ele é, na verdade, o pano de fundo de toda a expressão verdadeira. Quando você aprende a valorizar o silêncio entre as palavras, você descobre uma nova dimensão da comunicação. Uma que vai além da linguagem. E nesse espaço silencioso, você se encontra e encontra o outro, de um modo que a mente jamais poderia compreender, mas que a consciência reconhece de imediato. O perdão, embora frequentemente exaltado como uma virtude espiritual, é muitas vezes mal compreendido. Ele é repetido como um mandamento moral. Você precisa perdoar. Mas o que realmente está acontecendo por trás dessas palavras? Em muitos casos, o perdão é praticado de maneira superficial. A mente diz, eu te perdoo, mas internamente o ressentimento ainda vive. Talvez a pessoa nem perceba isso, porque ela construiu uma imagem de si mesma como alguém espiritual, alguém elevado, alguém que não se deixa abalar por mágoas. Essa imagem se torna um ideal a ser mantido e tudo o que for contrário a ela é automaticamente negado, reprimido, excluído da consciência.
Mas o que acontece quando reprimimos emoções em nome de uma espiritualidade idealizada? Elas não desaparecem, elas ficam ocultas, tensionadas, como o fogo sobre a superfície, e um dia explodem, seja em palavras duras, em gestos agressivos, em violência justificada por alguma causa moral. A mente às vezes diz: eu estou fazendo isso para o seu bem. A raiva, então, veste a máscara da bondade e a ilusão se aprofunda. Esse é o problema de viver sob uma imagem. Você se convence de que é aquilo que gostaria de ser e ignora tudo que contradiz essa fantasia. Perdoar nesse contexto se torna um teatro. Não liberta, não transforma, apenas perpetua o jogo da mente. A transformação real começa quando reconhecemos que existe dentro de nós uma dimensão que permanece intocada por tudo o que aconteceu. Algo mais profundo que qualquer história de dor, qualquer injustiça, qualquer lembrança traumática. Essa dimensão não é construída pela mente, ela é anterior a ela. Ela é a própria consciência. Você pode chamá-la de presença, de quietude, de Cristo interior, de natureza de Buda, ou então simplesmente de ser, a verdade. Pouco importa o nome. O que importa é acessá-la. E essa dimensão não sofre. Ela não carrega mágoa. Ela não precisa perdoar porque ela nunca se sentiu ofendida. Ela observa o drama humano com compaixão, mas não se confunde com ele. É quando você toca essa essência silenciosa que o verdadeiro perdão acontece. Não como um esforço, não como um ideal que você tenha que alcançar, mas como uma consequência natural de ver as coisas como elas são. Você percebe que o outro, aquele que te feriu, ele estava agindo a partir da inconsciência. Como disse Jesus na cruz, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Ele não disse isso com raiva ou amargura. Ele disse com clareza, com a serenidade de quem via além do personagem, além da forma. E é essa clareza que liberta. Você não precisa mais carregar a dor, não porque a justificou, mas porque você viu que ela não é quem você é. Você é a presença que permanece. Grande parte do sofrimento humano vem do apego à identidade. Você acredita ser aquilo que a mente diz, a pessoa que sofreu, a vítima da injustiça, aquele que foi rejeitado. E quanto mais repete essa narrativa interna, mais sólida ela parece se tornar. Mas ela é apenas isso, uma narrativa, uma história que a mente usa para manter uma sensação de identidade. E mesmo o sofrimento, ele pode ser usado como uma forma de se sentir alguém. Se você acredita ser a sua dor, então você deixar ela aí pode parecer algo assustador, como se você perdesse a si mesmo. Mas o paradoxo é que ao deixar a dor ir, você encontra quem você é de verdade.
Esse processo não é algo mental. Você não o realiza através de uma análise ou de raciocínio. Ele acontece quando há espaço, quando você se aquieta o suficiente para perceber o que está por trás do ruído. A consciência pura, livre de forma, livre de passado. Quando você repousa aí, a identidade baseada no sofrimento, ela começa a se dissolver. Ela perde a sua função. E com isso, o perdão deixa de ser um esforço. Ele se torna um estado natural. Você não precisa mais de histórias para justificar ou explicar o que sente. Simplesmente sente o que há, aceita o que é e se move com leveza. A liberdade não está no futuro, ela está na rendição ao agora, onde nenhuma narrativa é necessária e onde tudo já está perdoado. Desapegar não significa rejeitar ou renunciar ao que amamos. Significa simplesmente reconhecer que tudo que tem forma é temporário e que a verdadeira paz não vem do apego às formas, mas da consciência por trás delas. O ego, no entanto, constrói sua identidade a partir daquilo a que se apega. Pessoas, bens, status, memórias, opiniões. Ele diz: isso é meu, aquilo sou eu, isso é o que eu preciso para ser feliz. E quando algo é perdido, sentido como ameaça ou então muda de forma, o ego sente que está morrendo. Ele reage com resistência, com raiva, com tristeza ou então com medo. Mas há uma oportunidade oculta nesse movimento. Cada perda é um convite silencioso para soltar. Cada decepção pode nos levar a um reconhecimento mais profundo de que aquilo a que nos agarrávamos não era a fonte da verdadeira paz. Isso não significa que não sentiremos dor, mas que a dor não se transforma em um sofrimento prolongado, porque não alimentamos com pensamentos de resistência. O desapego verdadeiro não é frieza nem indiferença, é presença, é estar plenamente com o que é, sem exigir que dure, sem precisar controlar. É amar sem possuir. É permitir que a vida flua por nós como um rio que seguimos e não como uma represa que tentamos conter. Nessa entrega, encontramos um estado de aceitação que não depende das circunstâncias. E é aí que a paz começa a florescer. Uma paz que não está no futuro, nem em algo externo, mas no simples fato de estar consciente e presente agora. Há momentos em que tudo parece ruir. Os planos não funcionam, as portas se fecham. Alguém em quem confiávamos nos deixa. Algo em que apostamos tudo simplesmente desmorona. Nessas horas a mente entra em modo de emergência. Ai, meu Deus, isso não devia estar acontecendo. Eu não vou aguentar. Isso é tão injusto comigo. A dor emocional é intensa. E o impulso
é lutar contra o que está. Mas e se justamente nesses momentos estivermos sendo levados a uma abertura interior? A vida às vezes diz não porque há algo maior emergindo. Algo que só pode ser percebido quando o chão falso em que estávamos pisando simplesmente desaparece. O colapso de uma situação externa pode revelar um espaço interno de força, de serenidade, de liberdade que antes estava encoberto pelo ruído das expectativas. Quando deixamos de nos debater com a realidade e a aceitamos, mesmo que doa, algo em nós se aquieta. Surge uma confiança que não vem do pensamento, mas de uma sabedoria silenciosa. É como se algo mais profundo dissesse: sim, isto é difícil, mas está tudo bem. Eu posso estar com isso. Essa presença transforma o não da vida em um novo começo. Transforma a perda em libertação. E transforma a dor em um portal para o despertar. No fundo de todo o movimento da mente, além do ruído das palavras, das emoções turbulentas e das expectativas projetadas sobre o mundo, há uma dimensão que não muda, um espaço silencioso, um estado de pura presença. Essa presença não é algo que você precise conquistar, ela já está aí, no fundo da sua consciência, esperando para ser reconhecida. Ela se revela para você quando você para, quando deixa de correr atrás de algo ou de fugir de alguma coisa, quando deixa de julgar o momento presente como algo que está sendo inadequado. É nesse estado que acontece a verdadeira rendição espiritual. E rendição não é fraqueza. Rendição é força. É a coragem de deixar que a vida seja como ela é, sem necessidade de alterar, controlar ou explicar. É repousar no agora, mesmo que a mente diga que deveria estar em outro lugar. No silêncio da aceitação, a paz não apenas aparece, ela se revela que sempre esteve presente, esperando que parássemos de resistir, esperando que nos lembrássemos do que somos além do nome, da história, da forma. A rendição é o portal, a presença é o espaço, e o silêncio é o solo fértil onde floresce tudo o que é real. Não há necessidade de entender com a mente. A vida se vive momento a momento. E cada instante é uma chance de despertar. Não amanhã, não depois que tudo se encaixar, mas agora.